industrialização que não é vegano. E os apelos que a gente chama de claims que são usados, eles acabam por também trazer uma falsa sensação de tratamento. Orgânico, tudo que tem, por shampoo é orgânico, todo shampoo é orgânico. Condicionador é orgânico, todo condicionador é orgânico, porque são cadeias de carbono. Tudo que tem carbono é considerado química orgânica, ok? Então, para poder entender que existem cada clientes com perfis diferentes. Uns que vão gostar mais do pérola, outros que vão gostar do opaco, outros que vão gostar do translúcido. E agora a gente está chegando na geração, a gente teve a geração que queria tudo. Agora a gente está chegando na fase que não quer nada. Antes a gente queria comprar tudo, agora a gente quer plantar, a gente quer colher, a gente não quer mais indústria, né? Quer customizar, quer aproveitar uma roupa. Não é verdade? A gente vai mudando, né, assim, o que estão acontecendo as coisas. Brinquedos era alta tecnologia, agora os brinquedos a gente está usando de madeira, porque tem que voltar para o lúdico, porque tem que voltar para a questão de tato, e olha só. Né? Agora é vegano, exato, o apelo vegano, apelo orgânico, sim. Então a gente está muito nessa ida e vinda que muitas coisas não combinam na área da estética, na área estética capilar. Muitas coisas não combinam, muitas coisas não fazem sentido, até mesmo a questão do vegano para o nosso segmento, para o loiro, não faz sentido, tá bom? Muitas coisas ali a gente sabe na industrialização que não é vegano. E os apelos que a gente chama de claims que são usados, eles acabam por também trazer uma falsa sensação de tratamento. Orgânico, tudo que tem, por shampoo é orgânico, todo shampoo é orgânico. Condicionador é orgânico, todo condicionador é orgânico, porque são cadeias de carbono. Tudo que tem carbono é considerado química orgânica, ok? Então eles são formados, sim, tem carbono na composição. Os tensoativos são cadeias de carbono, ok? Então todo tratamento tem carbono, de certa forma sim, todo tratamento também tem carbono, porque a gente vai ter tensoativos catiônicos e os tensoativos catiônicos têm cadeias de carbono, tá bom? Então é orgânico. Então se alguém chamar o seu shampoo de orgânico, tá certo? Tá. E se chamar tipo de shampoo de carbono, tá certo? Tá. Porque também tem cadeia de carbono, ok? Então nem tudo é mentira e nem tudo é verdade, tá bom? É como essa discussão, tratamento de carbono faz sentido pro loiro, vai devolver realmente a cadeia de carbono? Gente, nem a queratina a gente devolve de verdade. Você devolve, é o que eu falei, você devolve, mas 2, 3 lavagens, tchau, fica aqui, queratina, pelo amor de Deus, não vai embora não, ela não quer ficar. A gente consegue devolver na integridade a alfa-queratina como essa estrutura? Não, então, para que essa discussão de que devolve? Eu lembro que eu fiz uma live sobre carbono, aí veio uma outra pessoa, lógico, porque ela me segue, faz tudo copia, né, assim, engraçado. Aí eu fiz do carbono, não, porque carbono a pessoa tinha, né, só se ela morresse, enfim, fosse Deus. Tá bom, a queratina também, só se fosse só Deus, porque a gente não vai fazer aquela questão da alfa-queratina, a gente não devolve essa estrutura na integridade, a gente trabalha com substantividade, afinidade, então tudo que é parecido, ele gruda, só que é para sempre? Não, é por isso que a gente tem que vender assim para o nosso cliente. Você vai tratar, você precisa de água todo dia? Você precisa comer todo dia? Então é isso que você fala para o seu cliente. Você precisa comer, você precisa de água, seu cabelo também. A partir do momento que ele largou a mamãe e o papai que estava aqui dentro, que dava comidinha para ele, a partir de agora ele precisa receber de alguém essa comida. Então agora você vai ter que alimentar ele, não é mais o seu organismo. Então a água que você bebe não vai para ele, a comida que você come não vai para ele. Agora você vai ter que dar a água, você vai ter que dar a comida. E se você não fizer isso com consequência, porque a gente é assim, já fiz tratamento de tudo, já fiz trilhares de tratamento, nada resolve. Eu nunca paro de fazer e nunca vai parar. Mas você vai parar de comer? Você vai parar de beber água? Não. Então você nunca vai parar de alimentar o seu cabelo. Não quer tratar? Então corta. Aí você tem que usar termos mais, fortes com o cliente. Por que a gente perde muito cliente? Porque a gente fica muito cheio de dedos. E por que os homens acabam se destacando no mercado? Porque eles não ficam com rodeio. Eles já dão uma direta. Aí pronto, aí a pessoa respeita. Aí a gente fica dando voltinha para falar. Não, se você não quer tratar, então corta, não tem outra opção. Essas cápsulas É isso aí, então continue sendo menino. As cápsulas específicas para tratamento de pele, cabelo e unha, elas ajudam em alguma coisa? Depende de que cápsula. O que é cápsula para você? Sim, mas tem que ver se é vitamina mesmo, porque muitas vitaminas que a gente compra, às vezes tem óleo mineral
e tem algum óleo, mas não tem a vitamina. Porque para ser vitamina, tem que ser a vitamina mesmo. Ela tem que ter uma quantidade muito grande. Agora tem várias, porque assim, tem muita coisa que a gente compra que não é bem verdadeiro. Por isso que a gente tem que saber a empresa que a gente compra, o que tem de verdade ali. Por isso que é importante vocês estudarem cosmetologia, fazerem o curso de cosmetologia. Percentual. Eles não vão falar, porque se ele falar, ele está abrindo a fórmula. Se eu abrir a fórmula, alguém vai copiar. Mas, pela ordem do INCNAME, significa, é uma nomenclatura internacional da composição dos cosméticos e seus ingredientes, tá bom? Que é INCNAME ou composição que está atrás. Geralmente quem começa, que tem maior quantidade, então tá a água. E depois, na sequência, vem todas as substâncias, todos os ativos. Então, a gente só consegue conhecer um cosmético provando. A verdade é essa. Porque eu posso colocar também vários apelos e, na verdade, ele não ser nem a metade daquilo que eu tô falando. Tem umas que a gente fala, meu cabelo é fino. Tem como engrossar? Não. Não tem. Gente, se engrossar, você me avisa, manda uma mensagem que eu vou correndo. Correndo, assim. Ela falou que meu cabelo é fino. Tem uma coisa que dá pra fazer, se você descobrir, você me avisa que o meu também é fino, eu queria ter. Gente, se fosse assim, essas histórias, né, que as pessoas acreditam. E outra coisa. Cabelo, não existe, né? As pessoas, elas querem, às vezes, um corte, porque ela acha que vai engrossar, ela quer um tratamento que vai engrossar. E principalmente depois que ela faz loiro, se o cabelo dela é fino, vai piorar. Vai piorar. Então, uma das perguntas que as pessoas também me fazem muito assim, Graciela, então, se eu escurecer o cabelo, eu engrosso? Não. Em parte, sim. É uma sensação. Sabe por quê? Porque o peso do cabelo já muda só de você colorir esse cabelo. Porque o pó descolorante, o que ele faz? Ele faz com que aquele polímero seja, né? A gente solubiliza. Agora, o que o pigmento faz? Ele insolubiliza o pigmento lá dentro. É como se fosse ele aglutina. Então, de certa forma, o cabelo ganha mais corpo? Ganha. Mas são cores mais escuras, né? Mais escuras, tá? Ele ganha mais corpo? Ganha. O cabelo fica até mais, de certa forma, um pouco mais resistente? Sim, o cabelo escuro ele é mais resistente do que o cabelo... É mais encorpado. Nítido. Quem arrebentou mais? O loiro ou o moreno? E outra, o moreno eu tive que cortar. Porque o moreno ficou... ele estava batendo quase aqui. Aqui, deixa eu colocar aqui para você... Ó, ele tá aqui na cintura ainda, mas ele estava mais para trás. Tive que cortar. Porque ele ficou muito destacado. Aí a pessoa... Mas você deixou mais em bico? Não, é que o loiro subiu e a sensação é que eu fiz mais bico no marrom. Aí que tive que fazer o quê? Tive que cortar o marrom. Porque se eu não cortasse, dava muito destaque. Vocês entenderam que, de certa forma, existem mitos e verdades, mas se um insolubiliza e o outro solubiliza, né? Se a gente tem esse efeito de colocar pigmento para ele não sair, não conseguir sair, e a gente fazer com que o pigmento fique tão pequeno ao ponto dele sair, que é para poder descolorir, então sim, a gente tem essa diferença aí de força também, resistência do fio quando a gente tem um escurecimento. Tá ficando claro? Isso só no segundo slide, porque a gente foi lá para frente? Gente, a parte de cosmetologia, tricologia, ciências, elas são formidáveis. Elas respondem grande parte das dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, você tem que sempre se posicionar, gente, até o ponto que eu sei, tudo pode mudar. Sempre colocar isso, olha, esse é o ponto que eu sei, esse é o quanto eu estudei. Pode ser que tenha tido estudos diferentes, pode ser que hajam pontos de vista diferentes. Eu sempre coloco de uma maneira que você possa ir para os dois lados. Por quê? Porque no momento que eu estou falando isso, pode ter uma mudança, alguém está descobrindo alguma coisa diferente e daqui a um tempo eu ficar com cara de tacho dizendo que aquela minha verdade era única. E não é assim. Não como uma regra. Exatamente. Como muita gente que falou mal, por exemplo, do ácido glicosílico, e no entanto o ácido glicosílico sempre foi liberado na Europa, sempre foi liberado nos Estados Unidos, sempre tanto que muitas empresas deixaram de atuar no Brasil para atuar fora, exportando, mandando o produto para fora, ganhando dinheiro, se tornando milionário, vendendo produto para outros países. Por quê? Porque no Brasil criaram uma regra e agora que vão liberar o glicosílico, que já entenderam em pesquisas que realmente ele não tem essa quantidade de malefícios ou quantidade de ppm, partícula por milhão de grau de toxicidade. Então, olha só, aí imagina que você falou muito mal e de repente a sua empresa já tinha o glicosílico embutido ali, só que chamava que era um blend de ácidos, que não sei o que é ácido. Aí você descobriu que
não era o lático, não era o tal, não era o BBB, que um monte de nome bonitinho aí, né? Você falava ali para falar empresa, então melhor não falar o nome do ácido. Então, porque o ácido tal é que faz tal efeito. Não, quem está ali por trás é geralmente o glicoxílico, ok? Então, o que a gente vê? Que a gente não pode bater de frente com nada, nenhum tipo de radicalismo é bom. Até na questão de loiros. Até mesmo se você for formadora um dia na parte de loiros, você tem que deixar muito claro isso. Tá dando certo? Tá bom para você? Continua. Acabou. Ah, mas agora se você quiser tentar a minha técnica, então teste, vai testando. Quando você se sentir segura, você pode trocar, mas não te recomendo trocar de vez, porque você vai achar milhões de defeitos. Quando a gente está ainda se bloqueando, não, porque não dá, porque eu já fiz, porque eu faço de um jeito, eu não faço desse, vai se bloquear, tá bom? Então, quando a gente desmembra aqui o cabelo, é aquela mesma imagem, só de uma maneira um pouco mais simplificada. A gente começa na alfa-queratina, ou alfa-helicoidal, helicoidal, tá bom? Então, alfa-helicoidal, formando a protofibrila, que é o começo da estrutura do fio. Depois a gente tem a formação de conjuntos de protofibrilas, forma o que a gente chama de micro. Proto significa primeiro, tá bom? Micro significa pequeno. Então as microfibrilas se entrelaçam e entre a micro e a macro nós temos uma região chamada de matriz. Essa região ela é rica em enxofre. Então, grande parte dos testes de tricologia, testes para comprovar a força do cabelo, ou até mesmo tratamento, transformações, eles também usam essa questão da matriz e também falam de alguns, depois eu passo para vocês alguns dos testes que são usados nessa área, tá bom? Porque para ficar um pouco, por exemplo, o triptofano, o aminoácido triptofano é um dos mais estudados quando vai se falar de danos, tá ok? E falam também sempre da matriz. Então, tem a matriz, que está depois da protofibrila, depois a gente tem a formação de quem? Da macrofibrila, macro significa grande. E aí, nós já temos aqui mais a parte, vamos dizer assim, desse complexo, que é esse contorno aqui, complexo membranoso celular ou complexo de membrana celular, que é o que a gente chama de CMC. Vocês devem ter visto máscaras, minha máscara contém CMC, e às vezes sabe, what? O que significa isso? E não entende, né? Que esse CMC é essa membrana celular que também muitos usam para poder ter uma forma sintética para poder reconstruir a fibra, para poder reforçar a fibra. Por isso que eu falo que todo radicalismo não é inteligente. Quando a gente fala tal coisa não devolve, tá? Então muitas das coisas a gente não devolve no DNA nem no começo. A gente tem sim uma reposição, só que essa reposição vai embora, tá bom? Então, na sequência que a gente tem o quê? O córtex. No córtex, a gente tem algumas células, que é o ortocórtex, paracórtex e mesocórtex. Além disso, a gente tem lipídios, ceramidas, a gente também tem esses polímeros, né, que são os melanócitos, os pigmentos, a eumelanina e a femelanina, que são as duas que a gente vai guerrear contra elas. Né? Então as pessoas, poxa, mas elas são proteção, elas fazem parte da história, tá? Mas a pessoa não quer mais ser morena, ela quer ser loira, ou ela quer ser loirena, né? Uma loira morena, ela quer deixar o fundo escuro com as pontas claras, ou seja, então a gente vai ter que trabalhar em cima ou eliminando a eu e a feomelanina. E a gente tem a parte cuticular, que é o que a gente comentou, primeiro a epicutícula, que ela também tem CMC e tem o 18-meia, o ácido, né, 18-metil-ecosanoico é também uma das proteções. Depois a gente tem a alfa-exocutícula e beta-exocutícula. E por último, a parte mais interna, nós temos a endocutícula. Essas camadas todas têm cistina. O que é cistina? Um aminoácido. É um dos aminoácidos mais importantes na composição da proteína chamada queratina. Eu sei que parece dar um nó, né? A Mari e a Márcia, as meninas aqui, olha, as meninas que estão começando, as meninas que já vieram dos outros cursos já fica mais tranquilo. Mas assim, obrigada. Não se assustem, são muitos nomes, mas vocês precisam estudar isso. Precisam, ai meu Deus, por isso que é Master Science, que é para pegar a parte científica mesmo e compreender a função do pó de uma vez e acabar com os mitos de uma vez, tá bom? E outra, muita palavra nova da pane mesmo, da nervoso, da irritação, e não deixe isso virar um bloqueio no cérebro de vocês, porque senão a gente começa assim, tá difícil, eu não vou entender. Se não entender, Mari, se não entender, Márcia, me chama. Vamos perguntando, repete de novo, eu repito. Gente, a turma de vocês é VIP, vocês podem perguntar quantas vezes forem necessárias. Tudo bem? Então, aqui o que a gente está comentando, o CMC ele tem essa parte lipoproteica e glicoproteica, tá, dentro do CMC. Então, uma estrutura
Eu digo fantástico. Fio de cabelo, a gente desmembra ele, cara, é lindo, né? Assim, é engraçado que tinha uma aluna no intercâmbio em Portugal, que eu falava assim, é lindo, né? Eu sou viciada por essas imagens, é lindo. Até hoje, eu não resisto e falo, é lindo. E ela falou assim, nossa, onde ela vê lindo isso? Que ela ficava um conflito na cabeça dela, cada vez que eu falava, mas olha que imagem, olha que isso. E ela ficava com aquele conflito. Aí ela comprou o livro de tricologia, depois veio fazer a formação e ela falou, gente, agora sou eu que digo, é lindo, né? E é bem interessante, como é legal, porque depois que a gente entende por que não é bom, por que não é bonito, porque a gente ainda não sabe. Depois que a gente passa a entender a figura, e fala, cara, é fantástico, é um universo, olha só. Cara, é uma comunidade dentro de uma outra comunidade, que é dentro de outra comunidade, sabe? Todo mundo com uma função. O nosso corpo é maravilhoso. Então, no básico, a gente precisa conhecer isso aqui. A cutícula. O que é a cutícula? É esse envelope externo, ou seja, são várias lâminas sobrepostas, aquele efeito escama de peixe mesmo, aquele efeito telhado, são incolores, não possuem cor, são alongadas longitudinal, elas são longas, essas camadas cuticulares, elas formam ali entre 3 e 10 camadas, algumas literaturas podem falar 4, outras 6, outras 8, então a gente colocou a média entre 3 e 10. Tem da epicutícula a estrutura assim, para resistência de produtos alcalinos. O que é alcalino? O pó descolorante, que chega em pH 10, 12. O oxidante, né? O OX mesmo, que é ácido, mas os dois acabam fazendo com que haja muitos danos. E a primeira a sofrer esses danos, fazendo com que parte da sua composição, 18-mel, CMC e cistina, a gente perca. Por isso que eu digo que tem que entender bem sobre estricologia e cosmetologia e os alisantes, porque hoje os alisantes camuflam os efeitos do 18-mel, né, dessa epicutícula. É o ácido 18-metil-ecosanoico, tá bom? Ácido 18-metil-ecosanoico. Acho que mais pra frente eu falo sobre ele. Se eu não falar, eu repito mais uma vez, tá bom? Mas podem ir perguntando pra gente ir interagindo, pra ir entrar, porque palavras difíceis já geram bloqueio. Não deixem isso bloquear vocês. Então, a epicutícula, como a gente comentou, é a barreira principal de entrada dos persulfatos com os oxidantes. Essa barreira é rompida por esses agentes e é responsável pelo brilho. Na sequência, a gente tem quem? Quem a gente vai atuar? No córtex. Então, o córtex é o corpo real da fibra capilar. Ele é ali que é o principal. É através dele que a gente faz as transformações em alisantes, em colorações e descolorações também. E grande parte dos tratamentos também vão para essa região. E ali também onde estão as ligações. Ligações pontes de hidrogênio, ligações das pontes sulfídicas, ligações salinas, as ligações covalentes. Enfim, é tudo nessa região, na parte cortical. Representa de 70% a 90% do corpo, peso real, né, do cabelo. E é onde encontra o polímero da cor, que é a eumelanina e feomelanina. Lembra que poli significa muitos, tá bom? Então, o polímero da cor, e esses dois, a eu e a feomelanina, o córtex em si ele é flexível, não é a queratina como a queratina da unha ou do chifre. Essa queratina nossa não, ela é diferente, ela precisa. Se ela não for flexível, se ela for enrijecida, o que acontece? Ela se parte, né? Até mesmo pela espessura dela. Então, rica também em lipídios, lembra de sempre lipídios, gordura. Se for pensar em esquecer, escreve lipídio, gordura, lipídio, gordura, lipídio, gordura, hídrica, água. É bom a gente colocar, como tem pessoas em cosmetologia que tem dificuldade entre emolientes e umectantes, que são dois agentes também da composição de shampoo. Então, emolientes é o que tem óleo, umectantes é para segurar a água, né? As pessoas confundem, falam, lembra assim, umectantes úmido, água. Aí lembra que o outro que é parecido, então é óleo, tá bom? Formas da gente lembrar. Então, ele é flexível, rico em lipídios e sua perda estrutural é intensa. Quando a gente faz o processo de descoloração, ela é muito intensa, essa perda. E assim, é uma perda considerável. Por isso que a gente tem que dizer para o cliente, o cabelo pode afinar, ele vai perder óleo, ele vai perder brilho, vai precisar de tratamento. O tratamento não é só 1, nem 2, nem 3, é eterno. A partir do momento que você ficou loira, você vai ter que ter o seu kit loira. Então, não é se pode ou não pagar, mas sim que ela vai ter que estar preparada para o resto da vida. Assim, ser loira é um casamento, só que um casamento assim bem complicado, tá? Você tem que saber sustentar muito bem ele, você vai ter que manter, tá?